Meu amigo bacana, seja muito bem-vindo, agradecendo sempre a sua audiência nesses 19 anos, seja aí na televisão, no rádio, no jornal, na internet, nas redes sociais, tem que agradecer. Em março fizemos 19 anos aqui de Bacana. E eu tenho hoje o meu querido Osório Juvenil, meu amigo deputado estadual, está aqui comigo. Fazia tempo que era para a gente conversar, né, Osório? A gente conversa só pessoalmente, por telefone, agora na época de pandemia, mas a gente não batia um papo assim, fazia muito tempo, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu queria aqui agradecer a você, Marcelo, e ao mesmo tempo agradecer a todos os seus telespectadores, todos aqueles ouvintes que você tem na sua rede de plataforma, né, conectado, tanto nas suas plataformas de natureza social, quanto aquelas de natureza pessoal, porque você realmente se tornou uma referência no jornalismo do nosso estado do Pará. Olha, você sabe que primeiro eu queria saber o seguinte, mesmo com a pandemia, eu acompanhando você não parou o ano passado inteiro, né? Você teve visitando as suas bases, acompanhando as lideranças que você conhece, que você convive, dando assistência a vereadores, dando assistência a prefeitos, tentando resolver problemas gerados também por conta da pandemia nos municípios. Ou seja, você não parou, né? Você fez aqueles lockdowns quando eram uma decisão governamental, mas tirando isso, você continuou muito atuante. A gente, pelo menos, foi o que eu acompanhei nas suas redes sociais, né? Exatamente. Nós fazemos esse acompanhamento de todos os nossos parceiros, dos correligionários, dos companheiros, dos filiados do partido, né? Para que nós possamos dar um suporte para eles. E é muito importante quando vê um companheiro, principalmente do interior, a gente está de acordo com ele, interceder nas demandas. Por exemplo, hoje nós estivemos na comitiva de Prainha. Sim. Com o prefeito Davi, o vereador Demetrio, o presidente da Câmara, o Guerra, que hoje é o secretário municipal de educação, o nosso companheiro, o vereador Sebastião, Zé Antônio, e tivemos carreando essas demandas. Entre elas, nós estamos carreando a orla da cidade. Sim. A qual vai ser assinado o convênio na próxima quinta-feira. Mas a cidade é dividida pelo rio. A orla de que lado? A orla da sede do município, do lado esquerdo. Ao mesmo tempo, nós estamos viabilizando lá o terminal hidroviário, tanto de Santa Maria de Uruará, quanto do Cuçari, Sim, que estão na margem direita. E, ao mesmo tempo, nós estamos viabilizando também o asfaltamento de um bairro muito grande lá, que é o bairro do Açaizal, que precisa, concluindo lá o asfaltamento da PA 419 e fazendo a drenagem, entre outras obras. Então, nós vamos agora, lá na próxima quinta-feira, assinar o convênio e anunciar, e, ao mesmo tempo, inaugurar o Banco Pará. De tal forma que nós estamos trabalhando e vamos dando apoio. Osório, então, esse trabalho de ter que acompanhar as demandas municipais, porque, eu fico imaginando, né? O nosso Pará é um estado gigantesco. Sim. Mas se fosse só um estado gigantesco, que a gente pudesse chegar de carro em tudo quanto é lugar, beleza. Mas ele não é só um estado gigantesco, mas tem lugar que você não chega de carro. Você precisa de barco, às vezes de 2 barcos, às vezes de um aviãozinho, não é isso? Isso. Eu fico imaginando como dar assistência para 144 municípios, onde cada um deles tem os seus interiores, as suas vilas, né? Como é que esse trabalho, isso deve ser muito trabalhoso? Você está presente nesses municípios e nessas comunidades. Deve ser muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Por exemplo, nós que temos uma atuação mais forte no oeste do estado, onde é mais difícil ainda de se chegar, nós né? temos uma logística totalmente diferente do sul e sudeste. De quem tem uma atuação no sul e sudeste e no nordeste do estado, sim, assim como aqui na região do Tocantins, né? Então, por exemplo, para mim chegar, vamos supor, em Altamira, eu preciso pegar um avião. Ok. Ok? Aí eu vou de Altamira para Porto de Mós.
Aí eu viajo 60 quilômetros de estrada até o porto de Vitória do Xingu. Sim. E de lá eu pego uma lancha, que essa lancha demora em torno de 5 horas. 5 horas. 5 horas. Né? Porque não desce avião lá. Desce avião, mas atualmente está suspenso os voos para lá, ou então você tem que fretar o avião. Entendi. Então, quer dizer, você tem uma logística aí, Nossa. multimodal, digamos assim. Então, você tem o multimodal. transporte aéreo, você tem o transporte rodoviário, você tem o aquaviário. Né? Mas tem outros municípios que são muito mais longe, muito mais inacessíveis. Qual? Me fala alguns aí. Me exemplo, me explica como chegar em Faro. alguns lugares que são difíceis, vai. Faro. Como é que faz? Você pega um avião, vai para Santarém. Tá. De Santarém, normalmente você atravessa para outra margem do Amazonas. Atravessa com barco. De barco, depois você pega um outro barco até Faro. Por exemplo, Jacareacanga. Você vai até Itaituba. De Itaituba você tem que pegar um avião, porque são 400 quilômetros de estrada. Se você for fazer esses 400 quilômetros de estrada, você vai passar seguramente 12 horas para fazer 12 horas. os 400 quilômetros investido do estado da estrada. Então você tem ali uns gargalos. Quando eu vou para Castelo dos Sonhos, Cachoeira da Serra, que fica lá na divisa do Mato Grosso, é melhor eu pegar um avião para Sinop. No Mato Grosso. Sinop, cidade do Mato Grosso. Sinop, na cidade do Mato Grosso, e vim de Sinop para Castelo dos Sonhos. Se for para Fuá, é mais fácil você pegar um avião para Macapá e de Macapá ir para Fuá. Como Chaves também. Chaves também. Você pega um avião para Macapá, de Macapá vai de barco para Chaves. De tal forma que a gente tem que Qual estudar é o lugar que é mais longe para se chegar, Osório, que você já foi? Desses municípios que você trabalha, que você dá assistência, que você permanentemente tem que ir porque você tem lá lideranças. Existe um local... Assim, o mais dificuldade que eu falo em termos de distância, qual é? O mais, digamos assim, o que dá mais, digamos assim, trabalho é Vila Caboclo e Vila Canópolis, que fica em Altamira, por dentro de São Félix do Xingu. É porque então, Altamira, as pessoas não sabem, mas Altamira é o município com o maior território, não é do Brasil, é do mundo. Não é isso? Isso. Quanto? Hoje é o terceiro município maior do mundo. Terceiro? Porque teve os desmembramentos e criação de novos municípios. Ah, sim. Então você, por exemplo, praticamente todo... Qual a metragem de Altamira? Todo os municípios da região do Tapajós e todos os municípios da região do Xingu, de alguma forma, fazem limite com o município de Altamira. Porque tem o município de Altamira pega os fundos dele. Deve caber um país europeu no município de Altamira, se bobear aí, né? Sem dúvida, é muito grande. É muito grande. Além de tudo, você tem uma logística também muito difícil. Não, você falou de dois locais em Altamira, que são muito difíceis, né? Vila Caboclo e Vila Canópolis. Como é que chega lá? Saindo de Belém. Saindo de Belém. Você pega um carro, vai até Marabá. De Marabá você vai até São Félix do Xingu. De carro? De carro. Tá. E de carro você atravessa uma balsa. Lá em São Félix do Xingu. Pertinho a distância, não? Não, relativamente a balsa é relativamente próxima. Depois disso você pega um carro e anda 200 quilômetros. Sendo que em torno de 180 em São Félix e 120 em Altamira. Ela fica na APA Triunfo do Xingu, que é uma APA de natureza estadual, que está sendo direcionada aqui pelo IDEFLOR, e que você tem no meio praticamente ali do estado do Pará uma APA que funciona do estado, né? Que essa APA você tem que visitar. Então, quer dizer, é um miolo do estado. Então, quer dizer, para chegar lá é difícil. Quanto tempo demora, assim, para acabar essa distância toda? Estou ficando cansado até só de escutar. Aproximadamente umas 17 horas. 17 horas? É. Meu Deus, olha, se você pegar o avião para ir lá deixa eu ver, para Moscou, é mais ou menos isso. Porque você vai daqui para Marabá. De Marabá você vai para São Félix.
Só aí você passa daqui para Marabá e São Félix aproximadamente daqui até São Félix uns 15 municípios. Nossa. Depois você vai pegar uma estrada que é uma estrada de terra, né? Uma estrada de barro, que não é fácil de atravessá-las em virtude das condições e do clima hoje. Do clima que eu digo do inverno. Sim. Né? Então, quer dizer, você tem aí um estado enorme. E depois falam que a vida de político é fácil, né, Osório? A gente vai para um intervalinho, eu volto falando com o Osório aqui. Voltamos aqui com o deputado estadual Osório Juvenil. Osório, existem alguns políticos que são políticos estradeiros mesmo, né? Sim. Que gosta de estrada, que está na estrada, que vai para um lugar, vai para o outro. E você é uma pessoa que é assim. Eu imagino que você deva ter uma atuação parlamentar. Aqui, quando a gente chama de atuação parlamentar, a gente está dizendo assim, aquele município que parlamentar sempre está, né? Em torno do quê? De 40 municípios? Em torno de 52 municípios. 52 municípios. Significa que são os municípios que você frequentemente vai. Significa que você tem um grande companheiro, um grande parceiro, um apoiador, um grande líder comunitário, um vereador, um prefeito, que você de alguma forma ou outra tem que dar assistência a esses companheiros. Tem que ajudar, né? No que puder. Tem que ali, ajudar, né? E você tem que ajudar nos 4 anos. Porque muita gente também pensa assim, né? O cara aparece na época da eleição. E olha, eu convivo com muito político, eu tenho que dizer que isto é uma fama que ela não é condizente com a realidade, né? Porque, como eu falei, o Estado é muito grande e os políticos estradeiros, principalmente, eles estão o tempo todo lá, né? Ou seja, você tem que estar o tempo todo, né, Osório? Você tem, mas você tem que... Até porque, por exemplo, vamos supor que você tem um município, você teve votos daquele município. O município espera que você corresponda, levando emenda, levando serviço, levando, né, assistência, ou levando, às vezes, só a presença, né? Exatamente. O mais importante de tudo isso é você, às vezes você não consegue tudo, mas é você demonstrar o interesse, trabalhar... Porque você sabe, Marcelo, que para você às vezes mexer no poder público, na administração pública, é muito difícil. Exemplo, você vai fazer um convênio com o município. O município, para assinar um convênio com o Estado, ele tem que ter aqueles requisitos de habilitação do convênio, aquelas certidões todas, ok? Não é isso? Aí você, digamos assim, passa dessa fase, você efetivamente assina o convênio, aí vai ter que ser feita a licitação do convênio, que tem aquelas formas, tomada de preço, não é? Nada é urgente, né? Nada é rápido, na verdade. Urgente mas não se resolve rápido. Aí o que acontece? Aí você consegue fazer, digamos, a licitação e assina a ordem de serviço, e a ordem de serviço então passa a ser executada pelo contratante. E aí você começa a fazer o quê? O acompanhamento da obra. Sim. Não é assim? Aí você faz o acompanhamento da obra. Depois que a obra está concluída, você tem que dar o atesto da obra e fazer a prestação de contas da obra. Aí libera para quê? Para o órgão estadual ao qual fez o convênio, e você tem que prestar conta para o TCE, para o Tribunal de Contas do Estado. Então, a complexidade da administração pública ela é totalmente diferente do privado, daquelas empresas. E muita gente não consegue entender que as coisas no poder público realmente demoram mais um pouco. E demoram não, às vezes, por uma questão de vontade, por uma questão, às vezes, de... A burocracia já é instalada no país também, né? Exatamente. Isso faz parte de um sistema. E você tem que saber trabalhar o sistema para que você possa emperrar. Às vezes, um companheiro nosso, um prefeito, disse, mas Osório não sai nunca. Isso eu digo, vai sair. Só que nós precisamos ainda fazer o plano de trabalho. No plano de trabalho tem que estar contemplado tudo que foi colocado no objeto do convênio, de tal forma que é realmente às vezes, para algumas pessoas que saem da iniciativa privada e vêm para o poder público, ou porque exerce um mandato, ou porque exerce um cargo público, às vezes eles ficam muito, digamos assim, desalentados, né? Para ver como funciona. Como é diferente, né? Só para vocês terem uma ideia, às vezes, vou lhe dizer o processo de pagamento, para você entender, Marcelo, como funciona o processo de pagamento
de uma obra, digamos Sim. assim, no Estado. Você está num órgão, você é dirigente do órgão, aí você precisa fazer o pagamento. Como é que funciona isso? A obra tem um fiscal. Sim. Aí o fiscal vai lá, o empreiteiro liga para o fiscal, fala para o fiscal que aquela etapa está pronta. Sim. O fiscal da obra vai lá e dá o atesto. Ou seja, aquela medição... Fiscalizou, tá ok. Fiscalizou, tá ok. Aqueles 5 quilômetros de asfalto, tá ok. Aí pode ir ou não para o gerente do contrato. Sim. Ele também tem que dizer que tá ok. Tá bom? Aí sobe, digamos assim, para a diretoria. Meu Deus. A diretoria tem que dizer que tá ok, o diretor. Olha, tá ok. Tá. Aí vai para o financeiro. O financeiro checa tudo novamente, se está tudo ok. E aí faz o quê? Faz o empenho. Sim. Ok? Feito o empenho, já pode pagar? Não. Tem que ir para o controle interno. O controle interno diz que está tudo certo. Que a nomenclatura orçamentária, o financeiro está ok. Aí você diz que você tem que pagar agora? Não. Vai para o departamento jurídico, o parecer jurídico. Vai para o parecer jurídico. Aí o parecer jurídico diz lá que tudo ok, está tudo certo. Aí desce para o financeiro, aí o financeiro pede a nota. Aí que o empreiteiro vai emitir a nota. Aí eu lhe pergunto, se cada um desses demorar 3 dias, 4 dias, você não paga ninguém com menos de um mês. E você está falando de todo o processo correndo tudo bem. Tudo bem, porque um desses pode dizer que tem alguma coisa que não está de acordo. Realmente. Mas como você está no órgão que é do Estado, então o que é que você faz? Ok, está tudo ok? Aí você pede a dotação orçamentária para a CEPLAD. Aí a CEPLAD diz que você vai pagar com aquela dotação que está X, aí vem de novo para o órgão. Aí você manda para a Cefa pedir o financeiro. Aí a Cefa libera o dinheiro para o órgão e o órgão faz o pagamento. Nossa, é uma burocracia enorme, né? Então, quer dizer, você viu que não é qualquer órgão assim, não é uma coisa fácil. O governo federal é a mesma coisa, o governo municipal é a mesma coisa. E se você fez uma pergunta extremamente pertinente, se um desses achar que teve alguma situação que deve ser suprida, volta o processo todo. Meu Deus do céu, que coisa. Então você vê que o poder público, a administração pública tem os seus meandros, né? Osório, quantos dias de um mês normal, não tirando a pandemia, que não são meses não, mas um mês normal, sem pandemia, quantos dias de um mês você fica em outros municípios, tendo que fazer essa assistência? Você sabe que eu exerço uma função na Assembleia que é presidente da CCJ. Sim. Então eu obrigatoriamente tenho que estar aqui no domingo à tarde. Então onde eu estiver, no estado eu tenho que estar aqui domingo à tarde. Ou então eu tenho que estar aqui pelo menos na segunda-feira de manhã. Para eu poder fazer a convocação para terça-feira. Que toda terça-feira tem a reunião ordinária da CCJ. Quando não é o caso de fazer a convocação conjunta com outras comissões para que a gente possa, então, dar andamento. Por exemplo, projetos do Executivo, dependendo da urgência realmente que tem, você tem que ter uma celeridade. Exemplo, Renda Pará. Exemplo, o projeto sobre esses projetos sobre apoio financeiro agora do governo do estado. Exatamente. Houveram vários, né? Vários, né? Então quer dizer, você tem aí... Tudo passa pela Comissão de Justiça. Tudo passa por lá, tem que passar por ti. Tu tem que analisar. Tem que analisar. Tu analisa como é. Chega para ti um projeto do executivo, do Executivo. Chegou para ti o projeto do Executivo. O governo do Estado mandou um projeto para você. Exemplo, Fundo de Esperança. Fundo de Esperança. Mandou para ti o Fundo de Esperança. O que é que tu faz? Tu é o presidente da Comissão de Justiça, né? O que é que tu tem que fazer? Qual é o teu trabalho lá? Meu trabalho principal é saber se está tudo em ordem. Sim. Eles mandaram um projeto que está tudo de acordo
com os requisitos do projeto. Tá okay. Bom? Feito isso daí, eu tramito o projeto, designa um relator. Certo. O relator, então, faz o seu voto. Sim. Retorna o projeto e eu pauto isso. Agora, se for em conjunto, eu tenho que convocar a outra comissão conjuntamente, sim, para que seja designado 2 relatores para a emissão dos votos e posteriormente vire para a pauta. Quando o relator emite o voto, é um voto do relator. Sim. Mas quando a comissão aprova, é o parecer da comissão. Aí vai para o plenário. Aí encaminha-se para o plenário. Pede-se pauta para o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia, então, pauta o projeto. Aí é debatido ali no plenário. Agora, existem casos que não são projetos de lei. Sim. São casos de processos. Sim. Exemplo, o que é um processo? O município declara calamidade pública e pede o reconhecimento para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Isso é um processo. Ele não entra como um projeto, é um processo. E lá na comissão, nós temos que aprovar o estado de calamidade pública e, ao mesmo tempo, fazer o decreto legislativo de calamidade pública. Exemplo, conselheiro de Tribunal de Contas, também é um processo. Vai ser feita a arguição, posteriormente tramita para a CCJ, para justamente nós homologarmos e fazer o decreto legislativo. Então, dependendo do tipo de objeto, tem uma tramitação. Entendi. Osório, foi um prazer falar contigo. Obrigado, viu? Meu amigo bacana, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com você já há 19 anos, agradecendo sempre a sua audiência, o privilégio da sua audiência. A gente vai conversar com o Francisco Victor, que é o coordenador da Aliança Paraense pela Carne. Victor, muito obrigado pela tua presença aqui. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, Marcelo. Que bom estar com você aqui de novo. Meu amigo, me diga uma coisa, o que é a Aliança Paraense pela Carne? É um movimento que nós criamos de união e trabalho dos principais elos da cadeia agroindustrial da pecuária. Envolve desde o pecuarista, a indústria, o frigorífico, mas também o varejo. Na compreensão de que os elos, muitas vezes, eles têm diferenças. O pecuarista, ele quer receber mais pelo boi para a indústria quer vender melhor a carne para o varejo cobra uma carne de uma certa qualidade. Essas diferenças são importantes e elas devem continuar existindo. Entretanto, a carne é o que nos une, o que nos move, é o produto que nos interessa. De modo, então, aqueles temas que são de interesse de todos, nós não podemos estar separados. Nós temos que estar juntos, para junto com a sociedade, o governo, a gente discutir os melhores caminhos. O exemplo que eu te dou é esse tema ambiental. E que a pecuária ela precisa continuar existindo e crescendo, mas ela também precisa entender como que ela vai fazer isso, conciliando com os interesses do meio ambiente que a sociedade tanto preza. Então, Victor, primeiro que eu queria... Vamos poder fazer um panorama para que as pessoas possam entender a respeito do gado do nosso estado. Nós temos hoje quantas cabeças de gado? Estamos em que colocação no Brasil como rebanho? Segundo a Depará e o próprio IBGE, existe uma diferença nesse quantitativo, mas vamos pelos números da Depará, algo acima de 20 milhões de cabeças, é o quantitativo do rebanho paraense, e o Pará está hoje ocupando a 5ª posição, já muito próximo da 4ª posição, comparado ao rebanho do Mato Grosso do Sul. Então, o primeiro produtor nacional Mato Grosso, segundo Minas Gerais, terceiro Goiás, e aí o Pará está dividindo ali a 4ª posição com o Mato Grosso do Sul. Então, bom, e qual é a raça predominante aqui que nós temos no estado aqui? A raça predominante é a raça Nelore, é a que melhor se adapta aos trópicos, é uma raça indiana, e o animal ele se adapta muito bem às nossas condições climáticas, né, a disponibilidade de espaço, de pastagens, etc. É o nosso melhor animal aqui. Tá? Embora, né, você já possa perceber aí que existem outras raças europeias, inclusive, em cruzamentos, para se obter novos produtos a partir, né, de cruzamentos com outras raças também. Bom, um dos motivos que se acusa o setor, né, é o desmatamento.
A gente hoje vive uma agenda de meio ambiente que se tornou mais importante de uns anos para cá, porque ela é uma agenda debatida no mundo todo. Os países desenvolvidos, eles têm um interesse muito grande na preservação do meio ambiente, inclusive colocam dinheiro nisso, né? Investem nisso em outros países, em países em desenvolvimento ou países menos desenvolvidos. Tem dinheiro dos países mais ricos no mundo nisso. Agora, existe aquela velha briga, né? Ou pelo menos, se não é uma briga, é uma velha discussão de que para o produtor poder crescer o seu rebanho, ele cada vez desmata mais o meio ambiente. Até que ponto isso é verdade? Olha, a nossa realidade ainda enquanto pecuária extensiva, boi criado a pasto, ela ainda está baseada tanto na melhoria do rebanho, né, tornar o animal mais produtivo em menos área, como também na expansão de novas áreas. Essa é uma discussão importante porque o mundo, até a década de 80, 90, o mundo tinha uma preocupação muito grande, porque se dizia, né, uma teoria dizia que a população ela se multiplicava, né, ela tinha crescimento geométrico e a produção de alimentos um crescimento aritmético. Então, enquanto a população multiplicava, a produção ia se somando lentamente. Então, o mundo convivia com o pânico da fome por falta de alimentos. Veio a tecnologia e o Brasil foi um dos países que mais avançou porque o mundo temperado, né, o mundo do hemisfério norte é que produzia alimentos, conseguia produzir alimentos no mundo. O hemisfério sul não conseguia. A zona tropical produzia muito pouco. A nossa produtividade de feijão, arroz, era muito pequena comparada de países mais desenvolvidos. Só que nós, favorecidos pelo espaço, pelo clima, notadamente luz, calor, umidade, nós, com a tecnologia melhorando a qualidade do solo, nós começamos a produzir muito mais, inclusive, alimentos do que o próprio mundo temperado. Então, esse incremento da produção brasileira, dos trópicos, que foi uma revolução a partir da Embrapa, né, é bom sempre registrar, né, o nosso ex-ministro Alisson Paulinelli, né, ele revitalizou a Embrapa e mandou muitos profissionais brasileiros se especializarem no mundo desenvolvido e trouxe para cá tecnologias que repercutiram numa multiplicação da produção. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores em vários itens, né, na parte da proteína animal, na parte de grãos, e cada vez será mais. Só que aí vem um outro problema. Da feita que o mundo percebeu que não teria mais o problema da escassez de alimentos, né, absoluta, então vem outras demandas. Né? Se você está seguro que produz, agora então vamos produzir com mais cuidado. Então, essa questão ambiental, ela não é de tudo ruim. Né? É importante que a gente possa produzir cada vez mais, mas que ao mesmo tempo também a gente tenha o cuidado de que essa produção gere menos impacto. Isso é importante fazer, não é só pelo meio ambiente. Quando você produz com mais cuidado, você produz melhor, você produz mais e você produz com perspectiva de rentabilidade e lucratividade mais alta. Então, acho que é por aí que a gente deve conduzir esse debate. Agora, uma vez eu entrevistei um produtor rural e ele me disse assim: nós não precisamos derrubar mais nenhum hectare para ampliar a nossa produção, pelas técnicas que existem hoje, pela tecnologia. Mas assim, Victor, não é isso que a gente lê, não é isso que a gente assiste. O que a gente lê e assiste é que para aumentar a produção tem que ter desmatamento. Eu sei que na questão da agricultura, muito é assim. Se a gente pega, por exemplo, uma área lá como Santarém, hoje Santarém, em volta de Santarém, tem um desmatamento enorme por conta da soja. Mas na questão da agropecuária, até que ponto isso realmente é necessário? Marcelo, você pode perfeitamente multiplicar sua produção sem derrubar novas áreas. Tá? Então, este é um ponto. De que maneira?
Se você, por exemplo, nós temos aí um rebanho de 20 milhões de cabeças em praticamente 20 milhões de hectares. Então você tem uma cabeça por hectare. Sim. Ou você pode colocar 2, 3 cabeças por hectare, desde que você melhore a produção de capim para a alimentação do seu rebanho. Então, a tecnologia te permite você produzir mais numa mesma área. Ou seja, a terra fica mais fértil. Sim, e poder produz mais capim. Sim. E aí você pode ter mais cabeças por hectare. Isso é possível? Isso é hoje? fato. Agora, por outro lado também, o que defendem alguns que o Pará não pode expandir a área para produção, isso não é bom para o Estado. Por quê? O Estado do Pará, todos os números mostram que o Pará ele tem aí algo em torno de 81% do território hoje reservado à preservação, seja pelas unidades de conservação, terras indígenas, áreas militares, reserva legal, área de preservação permanente. Somente algo em torno de 18%, quase 19% do território, de 124 milhões de hectares, você tem menos de 23 milhões que você pode plantar e criar animais. Então, num território que você só pode utilizar algo em torno de 18% do território, no meu entendimento, é uma conta muito alta para o Estado pagar, tendo potencial para produzir, abrindo mão de produzir por um extremismo ambiental. O que eu entendo ser importante? Se você ainda não explorou devidamente tal área, explore até a exaustão. Se faltar condições econômicas para o Estado, permita a incorporação de novas áreas. A abertura de novas áreas não pode ser a minha conveniência ou a sua, tem que ser a conveniência da sociedade. Então o Pará precisa ter o direito de produzir mais no seu território pela produtividade, mas fundamentalmente também pela expansão de áreas. E aí vem o zoneamento ecológico econômico, né? Que é talvez a nossa maior arma para trabalhar de maneira sensata nessa discussão, sem radicalismo. O Pará é o único estado brasileiro das 27 unidades da federação que tem o zoneamento ecológico e econômico do seu território, da sua área territorial. Só nos falta ainda o zoneamento da zona costeira, mas da área territorial nossa continental, nós temos o zoneamento. O que diz o zoneamento? As áreas que não podem e as áreas que podem produzir. Esse zoneamento não é o Marcelo ou o Francisco que define, é a ciência, as universidades, a pesquisa que diz quais áreas são próprias para produzir, e isso é acordado com a sociedade em audiências públicas. Isso tem validação pelos nossos representantes políticos, que são os agentes políticos da Assembleia Legislativa, o governador sanciona, submete ao governo federal, o Conselho Nacional de Meio Ambiente analisa, e sabe que o Conselho Nacional de Meio Ambiente ele é ambientalista. Então, passado por esses crivos, o presidente da República homologa. Nós temos tanto o zoneamento da Zona Leste como da Zona Oeste do Estado. Então, nesse zoneamento, Marcelo, está dito ali, aqui não pode, mas aqui pode. Se pode, Marcelo, nós não queremos discutir desmatamento legal e ilegal. O Pará precisa ter o direito de produzir e o dever de preservar. Direito de produzir não implica na impossibilidade de você incorporar novas áreas. Você pode, tanto como eu disse, tanto crescer pela tecnologia, pela produtividade, como também você não pode abrir mão de incorporar novas áreas em benefício da economia e da sociedade paraense.